Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Vou começar aqui respondendo a um e-mail que eu recebi do Sidney Vida. Diz ele: sou o presidente da Juventude Democrata aqui em Santos, São Paulo. Também faço parte da executiva do partido, secretário-geral. Acompanho o senhor já faz um tempão. Montei um grupo de jovens esclarecidos que acreditam no ideal liberal, no sentido econômico clássico, não na forma empregada pelos esquerdistas, e no conservadorismo político e moral, cristianismo. Em pouco tempo ficamos espantados com a quantidade de pessoas que nos procuraram porque partilham do mesmo pensamento. Fica a pergunta: o senhor fala em estudar o assunto militância política, mas quais livros estudar? Queremos, eu e o meu grupo, nos preparar para virarmos a mesa e, por que não, nos tornarmos políticos de verdade. Será que o senhor pode nos ajudar explicando que tipos de estudo temos que fazer? Bom, muito bem, é claro que posso. Quer dizer, se eu dei a sugestão é porque eu mesmo estou em condição de atendê-la. O que não será possível é fazer isso totalmente dentro desse programa. Então, eu vou dar duas sugestões para você, Sidney. A primeira é o seguinte: você acompanhe as gravações que eu vou deixar no site www.faroldademocracia.org www.faroldademocracia.org. De tempos em tempos eu vou deixar algumas dicas lá desse tipo. A segunda sugestão é o seguinte: reúna um grupo de interessados e venha passar uma semana aqui. Eu te dou um curso de uma semana, em curso intensivo, de graça, dia inteiro. Tá certo? Reúna aí umas 5 pessoas, vocês ficam aqui na minha casa e eu, com todo prazer, direi tudo que tem a dizer aí. Tá certo? Então, você não deixe de me escrever novamente a respeito disto. Agora, enquanto isso, você vai ouvindo aí as gravações do Farol da Democracia. Muito bem. Vamos partir para o outro aqui. O Tiago Aurich pergunta: você poderia indicar um caminho para estudar Platão? Muito bem. É claro que o primeiro caminho para estudar Platão é você ler o próprio Platão, e aí no Brasil você está servido, porque tem uma tradução, bem servido, porque tem uma tradução muito boa do Carlos Alberto Nunes, que foi editado primeiro pela Universidade Federal do Pará, e agora eu não sei quem editou, mas é uma coisa que você acha, por exemplo, na livraria Loyola você acha. Na livraria Loyola, nas Paulinas, você acha isso aí. É a série inteira da obra de Platão, muitíssimo bem traduzida. Não é uma tradução perfeita, mas não é das piores que já houve no mundo. Agora, existem alguns livros que você deveria ler em torno. O livro assim, que eu considero o beabá do Platão é o do Paul Friedlander. Paul Friedlander. F-R-I-E-D-L-A com trema N-D-E-R. Esse livro só existe em inglês, editado pela Harper Row Publishers, Nova York. A edição já é antiga, mas você ainda encontra muitos exemplares usados, sobretudo no site www.bookfinder.com. E o outro livro é o que você encontra aí no Brasil, o do Giovanni Reale, para uma nova interpretação de Platão, que saiu pelas edições Loyola. Se for possível ler o do Friedlander antes de tudo, faça isso. Ele é uma introdução que Friedlander fez para a tradução alemã que ele fez das obras de Platão. Tá certo? Então já é mesmo um escrito introdutório. Naturalmente, essa edição, a edição do texto alemão do Friedlander, nem se encontra mais. Né? Então publicaram a introdução num volume separado pela Harper. Então não deixe de ler isso se você puder. Isso é realmente uma obra-prima, sobretudo porque ele não fica só discutindo doutrinas, mas ele remonta até as experiências reais das quais Platão foi gradativamente obtendo a inspiração para a sua filosofia. Muito bem, vamos ver o que mais aqui. Aqui. Alan Ishida do Nascimento. Eu acompanho os artigos do Olavo de Carvalho há algum tempo e, conhecendo o temperamento dele e o conteúdo dos seus artigos, sei que não há muitos jornais com coragem para publicá-los. Eu recebi por e-mail o alerta de que, após o artigo Opinião, Concurso de Crimes, sobre o blog do Júlio Severo, haveria como reação uma enxurrada de e-mails pró-mordaça, para o que o Olavo perdesse emprego. E houve mesmo. Daí eu já informo aqui o Cláudio que ele mandou um e-mail para o Jornal do Brasil protestando contra essa tentativa de calar minha boca. E, aliás, não foi só ele que escreveu, bastante gente escreveu, tanta gente que eu tenho dificuldade de responder um por um. Então, eu agradeço muitíssimo a todos por esse apoio, né? E
é bom para esse pessoal não saber que está com essa turma do movimento gaysista, saber que não está com essa corda toda, não. Quer dizer, não é esse negócio de, vamos calar a boca dele. Porque, literalmente, ali no site onde eles discutiam isso, que é no Orkut, a conversa não era assim, refutar os meus argumentos, discutir comigo. Não, eles não querem discutir, não. A conversa era, nós já calamos a boca do Júlio Severo, agora só, era assim, literalmente, agora só falta calar a desse monte de bosta, que é o Olavo de Carvalho, né? Então, falou, olha, aqui, meu filho, pode ser bosta, mas é bosta falante, você não vai calar assim tão fácil, não, tá entendendo? Né? Agora, muito mais gente certamente escreveu a meu favor do que contra. O jornal não está publicando nenhumas cartas, nem as outras. Eu acho que o jornal não quer levantar uma polêmica em torno disso, né? E, de fato, eu não creio que o jornal tenha pensado um minuto em suspender a minha coluna. As coisas não são tão fáceis assim. Agora, por outro lado, eu recebi um e-mail de um rapaz crente evangélico, me parece uma pessoa sincera, mas que ele coloca umas ideias que me pareceram meio esquisitas. A primeira coisa que ele disse, não, eu acho que o único jeito de acabar com isso é criminalizar o homossexualismo antes que eles nos criminalizem, né? E daí ele pega lá para umas citações da Bíblia, né, cita o caso de Sodoma e Gomorra, e tenta dar um embasamento bíblico. Eu digo, mas olha, com embasamento bíblico, sem embasamento bíblico, qualquer que seja o embasamento, nada no mundo vai me convencer que a maneira de você acabar com o homossexualismo é você trancar, né, um monte de gays num depósito de homens e um monte de lésbicas num depósito de mulheres. Isso aí é uma das ideias mais extravagantes que eu já vi. Tá certo? Quer dizer, só no enunciado da ideia você já vê o absurdo intrínseco dela. Em segundo lugar, existe o aspecto de que, você veja, se a pregação religiosa não é capaz, né, de inibir nos fiéis o desejo de pecar, e se você tem que recorrer à polícia, o que você está fazendo? Você está confessando que a palavra de Cristo, sem o braço de César, é impotente. Em terceiro lugar, sempre que você pede para prender alguém, você está usando o aparelho de Estado, tá certo? E o grande perigo, vamos dizer, para a religião no mundo moderno não é o homossexualismo, é justamente o aparelho de Estado. Quer dizer, quanto mais você contribuir para fazer crescer esse monstro, mais você vai ter problemas. Eu digo, olha, de fato, você pode até achar que o homossexualismo é uma praga, é um negócio. Eu não acho, eu não vejo a coisa assim, eu não acho isso tão grave socialmente. O que é grave é a política baseada nele, que está servindo para quê? Para aumentar o poder do Estado. É sempre a técnica desses movimentos, eles inventam um perigo imaginário. O perigo imaginário agora é como é que se diz, a onda de violência anti-homofóbica. Quando você vai ver os números, é ridículo. O número de crimes por motivo comprovadamente homofóbico é nada dentro dessa tempestade de homicídio que tem no Brasil, que é 50 mil por ano. O número de crimes homofóbicos é 0,03%, é nada, né? Então, você criar um movimento político baseado nisso, querer fazer uma lei específica para proteger esta comunidade, é claro que é um exagero caricatural. Mas os caras sempre fazem isso, eles inventam um risco, quase sempre imaginário, tá certo? E quando não é imaginário, é pelo menos muito aumentado, e daí já cria um movimento para inventar uma lei e criar órgãos policiais especializados, órgãos judiciais especializados, enfim, aumentar o poder da burocracia estatal, que é o poder deles mesmos. Agora, se você, sendo evangélico, você a pretexto de fazer exatamente o contrário, você quer fazer a mesma coisa, também aumentar o poder do Estado, então o que você está fazendo, você está opondo a uma loucura, outra loucura. Tá certo? Então, olha, eu sinceramente, eu prefiro que o Brasil inteiro vire gay, todo mundo, né? Que isso aí virou uma imensa passeata gay, do que aumentar 1 milímetro o poder do Estado. Você está entendendo? Então, você veja, homossexualidade, viadagem sempre existiu no mundo, tá certo? E não acabou por causa disso. Agora, quando o Estado começou a crescer, a partir, vamos dizer, da Revolução Francesa, depois no século XX, com o nazismo, o comunismo, opa! Daí veio o fenômeno chamado genocídio, que já virou arroz com feijão. Nós vivemos no meio do genocídio permanente, inclusive genocídio de cristãos. Sabe que agora até diminuiu um pouco, mas durante a década de 90, estava morrendo 100 mil cristãos por ano. Tá certo? Tem perseguições religiosas, não em países governados por gays, mas em partidos governados por regimes onde o homossexualismo é crime.
Quer dizer que o negócio, o fato do governo perseguir o homossexualismo não quer dizer que ele vai refrescar para os cristãos. Não estão lá os ayatolá matando os gays, matando cristão também. Tá certo? Então, quer dizer, você vê que o problema nunca é esse cristianismo versus homossexualismo. Você tá nivelando duas coisas que não estão no mesmo nível, entendeu? Existem muitos homossexuais que são cristãos. E não é que, e vamos dizer, e mesmo que você fique dando a vida inteira, você é pior que o Luiz Mota. O Luiz Mota deu para 500, está lá o homossexual cristão, deu para 501. Você está entendendo? O que importa não é que ele pare de dar, o que importa é que ele confie na promessa do nosso Senhor Jesus Cristo e peça ajuda e peça, como é que se peça diariamente para o Cristo. É só isso que importa. Se ele é viado, se é sadomasoquista, ou se é maluco, isso não vem ao caso. Você está entendendo? Você está aqui lutando para conquistar as almas das pessoas e não os seus traseiros, está entendendo? Então é esse que é o ponto, está entendendo? Então, não temos que combater o negro porque ele é gay, não. Nós temos que fazer com que o sujeito seja cristão. Eles perguntam, mas eu sou gay, sou homossexual. Falo, meu filho, eu não posso fazer nada, eu não sei como é que tira você desse negócio. E, portanto, eu não vou mandar você sair. Eu nunca mando ninguém fazer o que eu não sei fazer. Se você disser, como é que faz para o sujeito deixar de ser gay? Eu falo, eu não tenho a menor ideia. Então, eu não posso mandar ele parar, você está entendendo? Eu digo, mas Jesus Cristo pode. Então, se você quer sair, você pede para Jesus Cristo, não pede para mim. Tá certo? Agora, se você, no fundo, você percebe que você não quer sair, tá certo? Você diz, olha, Deus, eu não posso prometer que eu vou largar isso, porque no fundo eu estou querendo ainda, né? Mas você, se você quiser, inspira uma ideia melhor para mim, me põe no caminho mais correto, me diz o que você quer. Olha, a gente tem a vida inteira para aprender, você está entendendo? E Deus, Deus é muito velho, você está entendendo? Deus não está com pressa de coisa nenhuma. Deus é paciente, Deus é longânime, Deus é magnânimo. Tá certo? Então você peça a solução para Deus. Agora, não vem pedir para mim. Como é que eu faço? É mais fácil ensinar aqui. Eu quero aprender Platão. Como é que faz? Aí eu sei. Agora, eu quero deixar de ser viado. Eu não sei como é que faz, pô. Não tem essa mágica. E o crente que fica condenando os caras também não tem essa mágica. Tá entendendo? O que ele pode fazer é orar, pedir a Jesus Cristo que ajude aquela pessoa. Tá entendendo? Tá certo? Então, isso é tudo. Agora, esse negócio de criminalizar o homossexualismo, olha, vocês não sabem disso, mas eu já morei num país onde o homossexualismo era crime. Na Romênia, o homossexualismo era crime. Tanto que eu só vi 2 viados na Romênia. Os 2 únicos viados que tinham em Bucareste estavam na Embaixada do Brasil. O resto não tinha um. Você tá entendendo? E, no entanto, com todo esse moralismo, era uma das sociedades mais corruptas e mais podres que eu já vi. Era um lugar onde você não conseguia nada a não ser na propina. Entendeu? Então você vê que esse negócio de perseguir o homossexualismo não resolve nada. Ademais, por enquanto não existe, vamos dizer, o fenômeno da homofobia, como ele descreve, não existe. Quer dizer, a homofobia é um impulso assassino, de querer matar os caras, querer perseguir, não existe. Mas se essa tua ideia pega, aí vai existir mesmo. Então o que é? Tá todo mundo louco nesse país, porra? Tá todo mundo querendo botar os outros na cadeia? Né? Porra, eu por mim me contentava em colocar a cúpula do PT, você tá entendendo? E a turma da Farc, tá? Põe esse na cadeia, o resto fica fora. Os viados tudo fora. Vai lá fazer passeata gay, vão brincar. Não cometam crime, tá certo? Não ofendam a nossa fé. Você tá? Respeitem, tá? Então pronto, é só isso. Agora, se quiser a nossa ajuda, até para tu mudar de vida, a gente pode orar por você. É o que tudo que a gente sabe fazer, tá certo? E é tudo que eu sei fazer. E olha, o rapaz escreveu essa carta, você não sabe mais do que eu, não. Vamos lá. Agora aqui tem um negócio grave, entendeu? O responsável pelo site www.escolasempartido.org, né, tem aquele velho episódio que ele denunciou, através de um artigo da Miriam Macedo, denunciou umas apostilas que eram usadas lá nesse sistema COC de ensino. Tá certo? Se o negócio já se chama COC, você sabe o que quer dizer COC em inglês? Poderia mudar esse nome, isso é uma indecência. Né? Então, você lê isso aqui no estado do sistema COC de ensino, digo, opa, cuidado aí, é muito perigoso. Então, muda esse nome aí, mano. Que é isso, pô. Então, denunciou uma apostila lá que descrevia, que era uma apostila de propaganda comunista ostensiva, e descrevia os empresários, né? O dia a dia do empresário, onde assim ele
aproveitava, criava prejuízo para os outros, explorava, né? Trapaceava, depois ia atrair a mulher. Então, quer dizer, é um retrato medonho do empresário. Bom, eles denunciaram isso. Daí o que fez o cara do Sistema Coca? Foi lá e processou o Escola Sem Partido. Quer dizer, o dono desse negócio chama-se, como é? Chaim Zayer. Chaim Zayer. É o dono do Coque. Então, eu estou falando, muda esse nome, não consigo falar isso sem... Né? Ler isso aqui nos Estados Unidos é um negócio medonho. Então, o dono do Coque foi lá e processou o Escola Sem Partido. Olha, espera um pouquinho. Dentro da escola dele, ensina que os empresários são assim. Ele, Chaim Zayer, é pessoalmente um empresário. Então, quer dizer o seguinte, ele concorda com essa apostila e não quer que ninguém desminta. Então, quer dizer, o senhor, seu Chaim, o senhor está vendo nesse negócio o retrato do senhor mesmo. E o senhor não admite divergência. E o senhor diz que isso vai criar prejuízo, né? Prejuízo financeiro para a sua instituição. Quer dizer, o senhor prefere que as pessoas dentro da sua instituição xinguem o senhor mesmo? Diga que o senhor é trapaceiro, desde que o senhor não pare de ganhar dinheiro com isso? Quer dizer, que tipo de moralidade é a sua? Hã? O senhor prefere ser xingado, humilhado, caluniado, difamado, tá certo? Você pode não parar de ganhar dinheiro. Olha, o dinheiro é importante, mas não é tão importante assim. O senhor deve cuidar primeiro da sua honra. Porque o que estão falando dentro da sua escola é contra o senhor mesmo. E mais, contra todos os pais de alunos, porque ali a maior parte é um colégio caro, a maior parte ali é filho de empresário. Então, o que esses comunistas estão falando lá dentro é falar mal de todos vocês, tá? E estão inventando coisa contra vocês, porque eu não acredito que vocês sejam tão ruins assim. Agora, você, em vez de corrigir, tá certo, este agente infiltrado, este vagabundo que vai lá, que se prevalece da sua confiança para fazer propaganda comunista lá dentro, você vai e processa a Escola Sem Partido? Ora, meu Deus do céu, não tem vergonha? Tem um pouco de honra nessa sua cara? Por que é isto, meu amigo? Não vai processar a Escola Sem Partido, então vai ter que processar a mim também, porque eu vou comprar essa briga. Eles estão com a razão, eles falaram a verdade, não inventaram nada contra você. Você que está inventando coisa, rapaz. Vê se toma vergonha. Né? E, aliás, muda o nome desse negócio. Muito bem, vamos ver o que mais aqui. Aqui tem uma carta muito interessante que o André Luiz Marques, né, ele leu lá os livros do René Girard e leu aquela intervenção minha na mesa redonda que teve com o René Girard na Faculdade da Cidade em 17 de novembro de 2000. Está lá no meu site, olavodecarvalho.org, com o título de René Girard e a coletividade homicida. Né? E o André me pergunta, então, qual foi a resposta que o Girard deu à pergunta que você apresentou no texto. Eu vou então ler um pedacinho aqui para vocês saberem qual foi a pergunta. Né? Então a pergunta era o seguinte: vou sugerir a leitura comparativa de dois livros. Um é do próprio professor Girard, que é O Teatro da Inveja, o qual interpreta toda a obra de Shakespeare à luz da teoria do desejo mimético, da inveja e do bode expiatório. O outro livro que interpreta a obra de Shakespeare no sentido interior e místico é o de Martin Lynx, que se chama The Secret of Shakespeare. São as duas melhores obras que já se escreveram sobre Shakespeare. As interpretações que ela nos apresenta são radicalmente diferentes e se colocam em planos distintos. Quer dizer, de fato, ali no livro do Shakespeare, no livro do Lynx, as obras de Shakespeare aparecem como uma espécie do manual da ascese espiritual, quer dizer, o caminho da espiritualidade, né? E no livro do Girard aparece, vamos dizer, como um mostruário, vamos dizer, da execução ritualística do bode expiatório, quer dizer, o mundo da inveja, da perseguição, etc, etc. Daí continuava eu. As interpretações são radicalmente diferentes, se colocam em planos distintos, mas pessoalmente não vejo antagonismo entre elas. Vejo uma complementaridade justamente quando, passando do nível interior para o nível exterior, coletivo ou político, saímos do espírito que vivifica para a letra que mata. Isto é, no nível interior, no nível espiritual, vale a interpretação do Lynx. Agora, se você começa a ler a obra de Shakespeare como retrato da sociedade, da coletividade, então você entra de fato no mundo da inveja, do bode expiatório e da execução das vítimas inocentes. Né? Então, daí eu perguntava ao René Girard, gostaria de saber como é que o senhor articula esses dois planos, se é que essa comparação já lhe ocorreu. Né? Então, o René Girard, pessoalmente, eu não lembro o que ele respondeu na hora ali, né?
Mas eu lembro conversando, não lembro que ele respondeu no auditório, mas lembro conversando comigo depois. Ele disse o seguinte, ele disse que ele não tinha lido o livro Martin Links, mas que ele tinha ouvido falar e que ele sabia da existência dessa interpretação e que se era do jeito que eu tinha falado, era exatamente assim. Quer dizer, quando você passa do espírito que vivifica para a letra que mata, você está passando da interioridade humana para aquilo que a Bíblia chama de o mundo. O que é o mundo? O mundo não é o universo no sentido físico, o mundo é a sociedade, é o mundo falatório, tá certo? É o mundo da disputa de poder, etc, etc. É curioso, o mesmo simbolismo você vê ali, por exemplo, encontrei o mesmo simbolismo no William Blake. Quer dizer, quando você sai do mundo da espiritualidade, do mundo da interioridade, e vai para o mundo exterior, então, vamos dizer, a luta espiritual se transforma, tá certo? Numa luta de monstros. Né? Então, ele ali no comentário a Job, ele diz, olha, os monstros Leviatã e Behemoth é um monstro infiel, Leviatã é um monstro infiel, e Behemoth é um monstro fiel, mas os dois são monstros, então, cuidado, tá certo? Ora, a ilustração disso é esse negócio que a gente estava vendo agora mesmo, quer dizer, os gays querendo botar os cristãos na cadeia, né? E, felizmente, só um cristão apareceu com essa ideia de botar os gays na cadeia, mas essa ideia até existe, quer dizer, não, ela é esdrúxula para a maioria dos cristãos, mas basta ter essa ideia numa cabeça que você vê que o negócio já existe como possibilidade. Então, e existem sociedades que de fato fazem isso. Botam os gays na cadeia e até matam. Só que agora a coisa mais engraçada que eu acho é o seguinte, né? No Irã, na Arábia Saudita, etc., os caras pegam os gays e às vezes condenam à morte, né? Outro dia mesmo apareceu ali, foi mais uma leva condenada à morte, uns por adultério, outros por gaysice. Não se viu um protesto do movimento gay no mundo inteiro. Alguém reclamou? Não, não reclama. Eles reclamam se você faz uma piadinha. Agora, se no mundo islâmico mata, eles não ligam. Por quê? Porque o movimento gay faz parte da esquerda. Então a história de que ele quer proteger o homossexual é mentira. Ele só quer aumentar o poder dos movimentos da esquerda. Como o movimento da esquerda está aliado no momento aos radicais islâmicos, então o radical islâmico pode matar quanto gay queira que ninguém vai falar nada. Exatamente como acontece também na Cuba de Fidel Castro. Quer dizer, que é o país da América Latina que mais persegue gay, o homossexualismo lá é realmente caso de polícia, as pessoas vão para a cadeia, tá certo? Eu já li entrevistas absolutamente desesperadas de gay cubano e travesti de rua, dizendo que é uma situação desesperadora. Aliás, quando o nego pega a AIDS, ele é trancafiado vamos dizer, no isolamento e nunca mais pode sair. E, no entanto, quando fizeram um documentário sobre isso e foram passar no Festival de Filme Gay em Nova York, o que o movimento gay fez? Não deixou passar. Você está entendendo? Então, essa história de quer proteger gay é uma conversa. Vocês são uns hipócritas, mentirosos, vagabundos, filhos da puta, isso que vocês são. Tá certo? Quando é o comunista que está matando gay, vocês acham bonito. Tá certo? Ora, porra, vai querer me enganar a mim? Né? Então, bom, vamos lá. Agora, eu estou vendo aqui um artigo que saiu aqui na Folha de São Paulo, tinha que ser na Folha, né? Falando mal desse movimento Cansei, os neocansados. Né? Eu já digo a vocês o que eu acho desse movimento, mas veja, a objeção que o autor, Vinícius Estopa, Brigueiro, gostei do nome, seu Estopa, diz assim: empresários e mauricinhos paulistas acostumados a restaurantes na rua Amauri, Vila Nova Conceição, com suas adegas climatizadas, contas surreais de garçons de serviço, finalmente se dizem cansados da impunidade, do descaso e das balas perdidas. Eu, ora, porra, mas não é empresário e mauricinho que vive aí puxando o saco do PT, porra? Se não fosse empresário e mauricinho, o PT não seria nada. Agora, você fica querendo transmitir, vamos dizer, esta imagem estereotipada de classe, de que os inimigos do PT são a classe alta paulista. Então a classe alta paulista toda votou no PT, pô. Você não conhece Marta Suplicy? Ô, caralho. Quer dizer, quanto precisa ter paciência com essa gente? Quer dizer, vocês são mentirosos até a medula, vocês só vivem de estereótipo. É o mundo da imagem. Tudo que você quer é o seguinte: ter uma imagem bonita para você e pregar uma imagem feia no outro. Se é verdadeiro ou não, não lhe interessa. Né? Mas que coisa mais feia. Bom, agora, quanto ao movimento em si, eu vou dizer para vocês, eu acho assim, uma coisa muito grave o que está acontecendo no Brasil, que está pipocando para tudo quanto é lado, movimento de protesto contra, né, o caos aéreo, contra a corrupção, etc. Todos esses movimentos se dizem
apolíticos e suprapartidários. Quer dizer, politicamente eles são absolutamente inofensivos. Eles não têm um projeto político, não têm uma estratégia, não têm um projeto de poder, não têm nada. Eles não ousam ter uma posição política, porque ter uma posição política é feio. Tá certo? É falta de educação. Quando não é posição política esquerdista, é feio. Então eles são todos apolíticos. Então, se não há um projeto político por trás dessas manifestações, essa manifestação não serve para absolutamente nada. Tá certo? Aliás, elas servem só para mostrar a subserviência, porque é aquele negócio, as pessoas vão lá não para protestar contra quem está no governo, mas para pedir providências às autoridades, que são os próprios caras contra quem elas estão protestando. Então, literalmente, estão pedindo socorro ao bandido, em primeiro lugar. Em segundo, como não estão ligados a um projeto de poder, elas não oferecem perigo nenhum para o esquema petista, mas elas oferecem um perigo medonho para elas mesmas e para todos nós. Por quê? Você não está concorrendo politicamente com as forças de esquerda que nos dominam, mas você está lá protestando e reclamando, tá certo? E tem até bastante gente, você cria assim, um certo movimento de massa, o movimento de massa não tem meta política alguma, então para que ele serve? Ele serve para o esquema petista apontar isso ao restante da população como exemplo de golpe em preparação. Começa a gritar muito contra o PT sem um projeto político, tá certo? Então o que ele faz? Imediatamente essa sua gritaria é inserida no projeto político do próprio esquema petista, seus burros. Porra, então vocês estão servindo lá de isca para o governo dizer, olha um golpe em preparação. Ainda vai esse homem do STM, que é um senhor de idade, eu não vou falar mal dele, general Olímpio, não sei das quantas, né? E ele diz assim, se alguém se perpetuar no poder, as Forças Armadas estarão vigilantes e farão alguma coisa. O que o governo no dia seguinte faz? Ameaça de golpe. Está aqui uma besta desse Celso Lungaretti, né, escrevendo aqui, dizendo que é ameaça de golpe. Por todo lugar veio pipocar ameaças de golpe. Eu digo, peraí, o sujeito diz que se alguém se perpetuar no poder, quer dizer que se alguém der um golpe, haverá um contragolpe. Aliás, um contragolpe que é obrigatório. As Forças Armadas têm obrigação de intervir. Se alguém violando a Constituição se perpetua no poder, e a Força Armada tira de lá, não é golpe nenhum. Essa é a obrigação constitucional dela. E, ademais, o general falou em tese, né? Está na cara que ele não falou baseado em nenhum projeto político efetivo que ele tenha. Então, essas manifestações anárquicas, descoordenadas, sem estratégia, sem um esquema de poder por trás, sem um plano de poder, elas servem só para dar pretexto ao PT para dizer essa loucura de que tem um golpe em preparação. O único golpe que tem é o golpe do PT. Vocês não estão vendo, vocês são cegos, porra. Tá certo? Quer dizer, dá até a impressão que o PT pagou esses caras. Olha, vai lá e faz uma manifestação de rua contra mim, tá certo? Para eu ter um pretexto de aí fechar o Congresso e intervir em tudo quanto é lado. Ora, o que aconteceu? Por exemplo, o pessoal acha ruim esse negócio vamos dizer, tá chocado com esse negócio do acidente da TAM. Está na cara que esse acidente, como outro que tem acontecido, como todo esse descalabro, como toda essa violência brasileira, esses 50 mil homicídios por ano, tudo isso é subproduto, tá certo? Da invasão que o PT está fazendo no Estado e nas empresas privadas. O PT está criando um poder superior ao Estado. E para ele fortalecer esse poder, ele faz qualquer coisa, qualquer negócio. Ele desmantela tudo. Ele desmantela toda a ordem social para quê? Para refazê-la, tomando ele próprio como seu centro e topo. Tá certo? Então, é o partido superior ao Estado. Se um partido, né, se torna superior ao Estado, claro que está instalada a anarquia, é claro que nada mais vai funcionar. Não vai funcionar nem o Estado, nem a polícia, nem os bancos, nem a administração, nem merda nenhuma. Tá certo? Por quê? Isso é o que... Leiam em Karl Mannheim. Karl Mannheim tem um livro chamado Diagnóstico do Nosso Tempo, tem um capítulo que chama Estratégia do Grupo Nazista. Leiam lá que você vai ver que é a mesma estratégia. Que o nazista ou comunista vai dar na mesma, tá entendendo? Então, um dos elementos é assim, a desorganização sistemática da sociedade. Tá certo? Então você começa a fazer desorganização primeiro na esfera cultural, quer dizer, você lança a confusão em todos os valores e princípios morais. Quer dizer, você começa a levantar tanta objeção, tanta pergunta idiota que as pessoas não sabem mais o que é certo e o que é errado. Você, a pretexto de pensamento crítico, né? Você levanta dúvidas irrespondíveis, né? Ah, como é que você prova que, sei lá, matar a mãe é feio? Dá uma prova, né? Então daí o sujeito, não sei provar. Vai ver que matar a mãe é bonito, você tem até razão, né? Então, lança a confusão nas almas, tá entendendo? No cérebro, tá entendendo?
depois a confusão vai para a sociedade. Você já começa a não conseguir mais distinguir o que é o bandido, o que é o homem honesto. Você começa a apresentar o bandido como vítima da sociedade, e às vezes até a vítima do bandido acaba achando que o bandido é vítima da sociedade. Você não lembra o que aconteceu com o pai daquela moça que foi assassinado pelo Champinha? No começo ele estava revoltado, queria punição, etc, etc. Daí tanto encheram de besteira a orelha do homem que ele acabou, ele mesmo aderiu à história de que o Champinha é vítima da sociedade. Né? Quer dizer, você estonteia as pessoas. Depois você introduz essa confusão no mundo das leis. Como é que você faz? Você cria leis contraditórias. Como, por exemplo, agora está essa campanha pela lei anti-homofóbica. Ora, leiam o texto da lei anti-homofóbica e depois leiam os parágrafos do Código Penal, que são ultraje a culto e atentado ao pudor. Tá certo? E os de calúnia, difamação. Veja se não é contraditório. Porque se você coloca duas leis contraditórias, você bagunçou o sistema penal inteiro, porque o sistema penal é uma hierarquia. Aliás, todo o sistema legal, jurídico do país é uma hierarquia. Isso aí já está no Hans Kelsen, que é a ideia da pirâmide. Lá no topo da pirâmide você tem o princípio fundamental. E todas as leis que vêm embaixo têm que obedecer o princípio fundamental. Se você começa a colocar leis casuísticas para defender este grupo, aquele grupo, conforme a força de pressão que o grupo tem, o que acontece? Você está abolindo a racionalidade das leis e colocando em lugar das leis, tá certo? A hierarquia dos grupos de pressão. Quando chega aí, a sociedade já está toda bagunçada e não é de estranhar que caia avião para tudo quanto é lado, que tenha apagão, tá certo? Que tenha 50 mil homicídios por ano. Ora, a negócio de apagão, você quer saber a origem do apagão? Eu digo, olha, 20 ou 30 anos atrás, não lembro exatamente, algo assim, de 20, 25, eu conheci o pessoal comunista que trabalhava na Eletropaulo, tá certo? E eles diziam o seguinte, olha, esse pessoal que está aí, eles não imaginam a nossa força, eles não sabem o que nós vamos fazer daqui a pouco. Espera uns anos que você vai ver, nós vamos aprontar o apagão, o grande apagão nacional. Foram eles que inventaram esse termo apagão. Mais tarde acontece o fenômeno, até com esse nome, e ninguém sabe de onde veio. E tem gente que ainda tem a cara de pau de achar que é tudo uma coincidência. Tudo isso é planejado, meu Deus do céu. Apagão, apagão aéreo, queda de avião, 50 mil homicídios por ano. Estude um pouco de história. Vejam como se faz uma revolução comunista e vocês vão ver o que está acontecendo no Brasil. Larguem de ser burros. Agora, acontece o seguinte, o brasileiro não lê livro. O brasileiro vai pela impressão. Ele vai no eu acho o quê? Você está entendendo? Sujeito, graças a Deus eu não tenho encontrado muito brasileiro. Porque senão eu já estaria na cadeia. Porque cada um chegasse assim, eu acho o quê? Eu já ia sair de porrada na cara do desgraçado. Porque eu já estou velho, não tenho mais paciência com gente burra e que quer continuar sendo burro. Né? E o burro que está lá apanhando, só se estrepa, os outros sobem em cima dele, tomam tudo que ele tem, humilham, e ele ainda continua teimando, né? Ele tem orgulho da opinião. Né? Eu digo, porra, o que é isso, meu Deus do céu? Né? Eu digo, tu é gay? Não. Então por que tu está orgulhoso de ficar de 4? Porque o orgulho gay é isso aí, o sujeito dá e está orgulhoso. Fala, bom, mas é a cabeça dele, é a opinião dele, não podemos fazer nada disso. Mas você está sendo ferrado, tá certo? E continua com um negócio de orgulho? Digo, tu já está no chão, rapaz, já pisaram em cima de você, cuspiram, cagaram em cima de você, e você ainda está lá querendo bancar orgulhoso? Que estupidez é essa? Seja um pouco humilde, aprende com quem estudou, tá certo? Lê os livros que eu estou te falando, tá certo? Ora, meu Deus do céu, esse negócio de comunismo, eu estudo essa coisa, vai fazer 40 anos. Tudo isso está acontecendo no Brasil, é um filme que eu já vi, eu já sei quem mora no fim. Tá certo? Porque todas as revoluções comunistas são feitas assim. Agora, hoje tem umas diferenças específicas. Quer dizer que a economia do mundo mudou muito, a estratégia do movimento comunista também mudou muito. Né? Então, hoje, mais do que nunca, vigora o princípio inicial de Karl Marx de que você não pode fazer a socialização dos meios de produção do dia para a noite. Tem que ser um processo lento, gradual e de muitas gerações, no qual vai haver uma transferência de poder, tá certo? Gradativo e quase insensível. Ora, como é que se faz essa transferência de poder? Por exemplo, você já ouviu falar de fundos de pensão? Fundo de pensão é um instrumento político poderoso, mediante o qual a militância, e sobretudo a elite militante, tá certo? Vai tomando as empresas desde dentro. Vamos tomar o Globo. Quem é o presidente do Globo? É o Felipe Arstu, que é um terrorista aposentado. Como é que ele fez?
Né? Vai comprando ação, junta um grupo, vai comprando ação, daqui a pouco a empresa é dos comunistas mesmo, porra. Tá? Então, isto mostra para vocês que o problema da socialização dos meios de produção não é a essência do movimento socialista, a essência é a transferência de poder político, tá certo? Da classe proprietária, da antiga burguesia, para a intelectualidade ativista. Se vai ou não vai socializar os meios de produção, isso nós deixamos para decidir depois, nós vamos ver se é vantagem. Tá entendendo? Talvez nem socialize nunca. Tá entendendo? Quer dizer, eles querem fazer o capitalismo, não precisa nem fazer o socialismo, basta fazer o capitalismo deles, que é um capitalismo controlado, tá? Não só pelo Estado, mas por esses grupos de pressão comunista, eles ficam até contentinhos com o capitalismo e nem querem mais acabar com ele. Quer dizer, o problema do comunismo não é um problema econômico, meu Deus do céu. É um problema de poder político, de liquidação das liberdades públicas, de opressão generalizada e, sobretudo, de mentira e loucura para tudo quanto é lado. Tá certo? Agora, você pega esse empresariado brasileiro, o que é empresariado brasileiro? Tá assim, olha, o sujeito está ganhando dinheiro, mas ele está ganhando dinheiro, mas está lá ajudando o PT, que por sua vez está ajudando as Farc, e você chega para o empresário e diz, meu filho, você está ganhando dinheiro em cima da desgraça de um país inteiro. O que qualquer um responde? Ele diz, eu estou cagando para o país. Todos pensam assim. E acham, só que é o seguinte, quantas pessoas, até onde um país aguenta ter uma classe empresarial assim? Se todos pensam assim, o país vai para o buraco e eles vão para o buraco junto. Tá certo? Quer dizer, é a piada do escorpião, que dá, né? O pato está atravessando ele na lagoa, ele pica o pato fala, pô, agora nós dois vamos morrer. Daí o escorpião diz, não posso fazer nada, é a minha natureza. A natureza do empresariado brasileiro é essa predatória. Destruir o país e se destruir junto. Você está entendendo? Assim não dá, porra. Então, o que nós estamos vendo no governo petista não é uma desgraça que aconteceu ao país. Não, de certo modo, é um prolongamento natural de uma cultura maligna. Uma cultura das pessoas que só pensam em se destruir umas às outras. Agora, desde que o mundo é mundo, nós sabemos que as comunidades existem na base do amor ao próximo. Sabendo ou não, não é porque são cristãos, não, mas é porque o amor ao próximo é quase um instinto do ser humano. Você proteger os que são semelhantes. Qualquer espécie animal tem isso. Um bando de gorila tem. Agora, brasileiro não tem. E, sobretudo, a classe rica brasileira não tem. Esse que está falando que os mauricinhos, etc. Né? Os mauricinhos agora estão reclamando, tá certo? Não sei por quê, porque eles também achavam lindo o PT, passava a mão na cabeça da Bárbara Suplicy, tá certo? Então, agora deve ter doído para eles. Então, é assim, é um bando de egoísmos em competição, egoísmo, maldade, mesquinharia. Como é que é possível? E o pessoal de Força Armada também quer saber, olha, eu já não confio mais em Força Armada, porque Força Armada só pensa uma coisa, salário e aposentadoria. Porque a calamidade que já se instalou no Brasil já justificava uma intervenção de Força Armada desde 10 anos atrás, meu Deus do céu. E depois, essa cambada, assim, ficaram brabinhos, por quê? Porque o FHC diminuiu o dinheiro deles. O que eles fizeram? Tudo votaram no PT. Eu estava lá no Clube da Aeronáutica no dia que o Lula foi lá falar, e tinha 700 oficiais das Forças Armadas se babando de admiração por Lula, agora ficam reclamando? Você não tem vergonha nessas suas caras? Quer dizer, fardado ou civil, brasileiro é brasileiro. E isso é uma cultura doente, é uma cultura baseada em maus sentimentos. É isso que nós temos que corrigir. Você está entendendo? O brasileiro tem que começar a corrigir a sua cultura, a sua moralidade. Não adianta querer corrigir a política, pô. A política é a periferia da vida social. O coração da vida social é a religião, a moral, a cultura, os símbolos, a imaginação, os sentimentos que as pessoas têm. É aí que tem que começar a agir. É aí que tem que consertar o Brasil. O Brasil está doente aí, não é em Brasília que ele está doente, não. Quer dizer, a política do PT me parece, na verdade, uma expressão muito legítima da cultura nacional. Peraí, tem alguém na linha. Vamos lá. Olá, alô? Quem é? Boa noite, Olavo. Tudo bem? Meu nome é Fernando. É o Fernando. Fernando, tudo bem? Isso, beleza. Eu sou o moderador da comunidade Fora Lula, do Orkut, e eu queria aproveitar a sua audiência aí para dizer que a internet é o único espaço democrático que a gente tem. Por enquanto, enquanto ele não mexe lá, Porque é o único espaço que a gente pode dizer o que pensa e é graças à internet que a gente está organizando, inclusive. Sem sombra de dúvida. Agora é o seguinte, eu sou inteiramente a favor do Fora Lula. Agora não é Fora Lula.
Fora Lula, fora o PT inteiro, fora a esquerda revolucionária inteira. Não adianta tirar Lula, tem que tirar um negócio chamado Foro de São Paulo. Sim, a nossa comunidade prega exatamente isso, que é fora a esquerda em geral, né? É isso mesmo. Não, mas quer dizer, não, se existir esquerda democrática, se provar que é esquerda democrática, porque existe até isso, você está entendendo? Mas esquerda democrática é aquela que não aceita o Foro de São Paulo. Tem alguém na esquerda que é contra o Foro de São Paulo? Não tem, então são todos revolucionários. Sim. Eu queria perguntar para você se você conhece algumas outras manifestações aí que nós temos aí, por exemplo, o programa Visão Livre, que é apresentado pelo Itamar, tem no YouTube. Não sei se você conhece. Não, o Itamar? Itamar. E ele apresenta um programa chamado Visão Livre. Olha, o Itamar é o seguinte, o Itamar é um homem honesto, ele nunca roubou sequer uma lata de sardinhas, uma caixa de fósforo, tá entendendo? Mas eu acho que o Itamar sempre foi feito de trouxa pela esquerda e vai ser feito de trouxa mais uma vez. Você está entendendo? Se ele viesse falar comigo, eu recomendaria, cuidado, presidente, cuidado, o senhor não é tão esperto quanto eles. Não, Olavo, eu estou falando do programa Visão Livre. Mas não sei se você, acho que você está pensando em outra pessoa. Sim, estou pensando que é o ex-presidente, Itamar Franco. Não, não é não. Ah, não, se não é, não, então eu estou falando de outra pessoa. Mas, de qualquer modo, fica aí a observação, Itamar é um bom sujeito, mas é muito trouxa. Vamos lá. Mas eu queria convidar os ouvintes aí, você também, para entrar no site visãolivre.com.br. É um programa também, a gente desce o porrete na esquerda. E também temos os podcasts da comunidade Fora Lula. Tem um movimento Quero Mais Brasil, tem vários movimentos pipocando aqui ali, tudo sem orientação política nenhuma, sem projeto de poder, e todos dizendo que estão apolíticos. Então o que vocês estão fazendo? Vocês vão dar a cara a tapa, vocês vão se ferrar. Inclusive, às vezes, até manipulados. Cuidado! Né? Você está entendendo? Quer dizer, você entrar na política sem querer fazer política, é assim, é o adversário quando pediu a Deus. Olha, assim, eles ficam olhando vocês que nem sabe televisão, olhando. Já viu televisão de cachorro, olhando aqueles frangos girando? Eles ficam a roubar, não é esse aí que nós vamos comer, você está entendendo? Cuidado, a política se faz com projeto de poder, com militância organizada e com força. É preciso ter força. Menos discurso e mais força. Por exemplo, o pessoal que quer entrar na política já pensa assim, vou me candidatar, não sei o quê. E olha, o Partido Comunista faz 150 anos que ele pensa assim, a política eleitoral é a superfície. Então, o Partido Comunista sempre tem uma parte clandestina e uma parte visível. E é a parte clandestina que comanda a parte visível. Então, o Partido Comunista sabe que a política eleitoral é apenas fachada, a não ser onde as democracias estejam funcionando a pleno vapor, como aqui. Tá certo? Mas numa situação como a brasileira e na América Latina, a política eleitoral não tem importância nenhuma. Quer dizer, mais vale você ter uma militância organizada e firme e você ter 15% do eleitorado, como o PT ficou durante 30 anos, tá certo? Você consolida o seu poder de militância, aí sim. A esquerda ela tem muito mais poder do que ela mostra. A esquerda é capaz de botar 5 milhões de pessoas na rua, não é para gritar, é para quebrar tudo. Tá entendendo? Agora, quem vai se opor a isso aí? Força Armada vai se opor a isso aí? Nunca na vida uma tropa armada pôde com massa. Pode até um certo ponto. Se a massa passa de 1 milhão de pessoas, acabou. Como aconteceu na Argentina. Os militares começaram lá a arrotar grandeza, porque nós vamos acontecer. A massa cercou os quartéis, ela tirou os caras de lá a tapa. Quer dizer, agora, esse milico brasileiro não entende merda nenhuma de processo revolucionário. Porque a disciplina de guerra revolucionária já saiu das academias militares há 20 anos. E eles não estudam, não leem, então não sabem o que está se passando. Parece que os militares brasileiros estão mais preocupados com abre aspas, a invasão americana do que com a Venezuela, do que com a própria esquerda que está dentro do país, né? Pois é, agora a minha pergunta é, cadê os americanos? Daí eles falam, na Amazônia está cheio, quando você vai ver tudo funcionar da ONU. E os caras dizendo, mas é que, puta, o cara conversa com um general, com um coronel, o cara confunde, ele acha que tudo que é estrangeiro é gringo. Né? Tá lá o nego suíço, escrito ONU na testa, e o cara pensa, isso aí é gringo, é o governo americano, é tudo louco, porra. Eu já não tenho mais, quanto mais velho eu fico, mesmo paciência eu tenho com gente burra. Você está entendendo que qualquer pessoa que se recuse a estudar a realidade, não tem o direito de reclamar quando a realidade se volta em cima dele. Né? Não dá para ter paciência com isso. Você sabe aquela piada do sujeito que investir, todo dia rezava, pedindo para o anjo da guarda dele fazer ele ganhar na loteria?
E rezava. Um dia aparece o anjo e fala, pô, tá bom, eu te dou, você vai ganhar a loteria, mas pelo amor de Deus, pelo menos uma vez você compra um bilhete. Entendeu? Quer dizer, se você não faz nada para que as coisas aconteçam como você quer, você não pode reclamar que elas aconteçam ao contrário. Agora, a primeira coisa para você conseguir fazer as coisas sucederem do jeito que você quer é você estudar a realidade. Agora, você fala para o brasileiro, olha, aqui você tem que ler tais livros, assim, o sujeito acha ruim. Ele pensa em ler o livro, ele já passa mal. E ele tem complexo de inferioridade. Fala, ah, você quer me humilhar, porque você lê o livro, eu não leio. Você, né, você é intelectual, quer me humilhar. Pronto! Começa com esse complexo lulista, né? De que eles acham que cultura é luxo, cultura é coisa de Mauricinho. Eles todos são Mauricinho, né? Mas daí aparece eu que sou um pé rapado, que li mais livro que eles acham que o Mauricinho sou eu. Então inverteu tudo. Até no Brasil tinha gente que me confundia com Olavo Monteiro de Carvalho. Ele leu mais de 3 livros, só pode ser banqueiro. Eu digo, não, o banqueiro não lê, porra. No Brasil, a classe alta é tremendamente inculta, tanto quanto o Lula. Você pega aqueles deputados lá, filho de banqueiro, filho de fazendeiro, tudo analfabeto, tudo burro metido, compraram diploma, ou então tiraram o diploma da USP, que é pior ainda. Agora chega o Lula e fala, não, nós não podemos falar inglês, falar inglês é feio, eu tenho que falar português. Então por que não fala português, desgraçado? O que estou falando é lulês. Então o problema do Brasil é esse desprezo pelo conhecimento. Mas o conhecimento é a nossa via de acesso à realidade objetiva. Conhecimento não é para você ficar ostentando, para você mostrar que bacana. Não, você precisa estudar, tá certo? Para você salvar a sua vida, porra. As pessoas não entendem isso. Eu li sobre essa do inglês aí, eu não acreditei. Eu falei, não, me passa a fonte, isso aí não é possível que o cara fale uma coisa dessa. Quer dizer, o homem acha que o que ele fala é português, porra. E quem é que vai tirar isso da cabeça dele? Então, é o seguinte, esse movimento, eu apoio todos eles. Eu acho que está tudo certo, só que só faltando a cabeça. A cabeça é o seguinte, objetivo político, ideologia anticomunista, combate ao Foro de São Paulo, não ao Lula. O Lula chegou aí agora, o Foro de São Paulo está aí há 17 anos e ninguém fez nada, porra. São 180 organizações roubando, matando brasileiro. E aí essa putada toda, esse seu Otávio Frias, seu João Roberto Marinho, todo mundo escondendo isso. Né? O pessoal da Veja, todos eles ajudaram a esconder. Se o Arnaldo Jabor, vai ver, procura as colunas do Arnaldo Jabor. O Arnaldo Jabor, quando dá um peido anti-Lula, todo mundo acha que é um herói nacional. Procura a expressão Foro de São Paulo nos artigos do senhor Arnaldo Jabor, vai ver que ele nunca falou disso, que é um covardão. Tá certo? Ora, porra. Olavo, é o seguinte. Por exemplo, concordo com você que esse pessoal aí que tá com a cabeça já, o cara já podre, tanto comunismo, não compensa nem respeitar uma pessoa dessa, nem tentar convencê-la do contrário. Mas será que o foco nosso não seria importante, por exemplo, tentar esclarecer na cabeça das pessoas que ainda não foram contaminadas por tudo isso, o mal... Olha, presta atenção, qualquer coisa de ruim que o governo Lula faça, não será tão ruim quanto a aliança que ele tem com as Farc. A aliança que foi celebrada no Foro de São Paulo, poucos meses antes do Lula ser eleito presidente, onde a Assembleia, presidida pelo Lula, hipotecava total apoio às Farc e condenava como terrorismo de Estado tudo que o governo da Colômbia fez, qualquer combate que o governo da Colômbia movesse contra ela. Isso foi o maior crime. Outra coisa, as reuniões secretas que o Lula teve com essa gente do Foro de São Paulo, são crime. Esses crimes são os crimes maiores. Agora, roubou um dinheirinho aqui, fez um mensalão, o pessoal reclama contra isso. O que é cair um avião com 200 brasileiros se morrem 50 mil brasileiros por ano, graças ao narcotráfico, enquanto isso está lá o governo passando a mão na cabeça das Farc e ninguém fala nada. O pessoal reclama do avião, sabe por que os brasileiros reclamam do avião e não reclamam do Foro de São Paulo? Porque é um povo de covardes. Então eles preferem falar do probleminha, porque o problemão é grande demais, eles têm medo. Exatamente. É horrível isso, horrível. Não fala sobre isso, né? Isso é o problema. Todo mundo, ninguém quer falar. Não vamos falar sobre isso. Porra. Então você merece o PT, você merece pior que o PT, você merece o Fidel Castro, porra. Agora, coitado desses cubanos que foram fugir logo pro Brasil. O Brasil é capaz de devolver eles, porra. Tinha que fugir pra cá. Eles pensam que Miami é aí, porra. Né? Isso aí é que nem meus antepassados que disseram para eles que eles estavam indo pra América. Era América, só que era América Brasil, né? Coitados dos portuguesinhos. Não melhorou muito. Escuta, tem mais gente na fila aí pra falar.
Tudo bem, obrigado, Olavo. Então, de qualquer maneira, parabéns, vão em frente com esses movimentos, mas pelo amor de Deus, raciocinem politicamente. Não, a gente tá no caminho certo. Tá bom. Agora já saiu o sujeito da linha ou seguinte que tal. Agora tem uma carta aqui do Fábio, né? Ele cita o parágrafo que saiu do meu artigo. O parágrafo diz o seguinte: a estratégia no caso do marxismo seria impotente para obter resultados tão animadores se não fosse secundado por uma técnica não é sutil e maravilhosa, que é de camuflar as ações e os efeitos da própria militância marxista sob a aparência de forças sociais impessoais que, hipostasiadas, posam então de agentes da história no lugar dos agentes de carne e osso a serviço dos movimentos revolucionários. Então é assim, por exemplo, o pessoal das Farc vai lá, dá um monte de arma para o pessoal do PCC, né, um monte de arma para os bandidos, ensina eles a fazer guerrilha urbana, tá certo? Oferece cocaína para eles a preço de banana, etc. E daí, é claro, aumenta o banditismo, eles começam a matar gente tudo quanto é lado, daí o próprio cara da Farc paga o sociólogo para dizer isso é causado pelo capitalismo monopolista, etc, etc. Ora, porra, isso é uma farsa monstruosa. A ciência social inteira, a ciência social é empulhação, ela inteirinha, né? Mas, bom, daí, diz o Fábio aqui, quero comentar sobre o parágrafo que você escreveu e está reproduzido no final do e-mail. Este foi essencialmente o motivo do meu abandono do doutorado no meio do curso. Após fazer uma dissertação curta e burocrática sobre o Fórum Social Mundial, eu estava elaborando um projeto mais ambicioso sobre como deve ser para o doutorado, mostrando a origem e a unidade ideológica da pluralidade de movimentos do Fórum Social Mundial. O meu orientador disse que eu não podia escrever aquilo. Ora, que porra! Quer dizer, é claro, o Fórum Social Mundial tem uma origem única, sim, é tudo coordenado. Não é uma coisa espontânea, não é um aglomerado de movimentos que foram se juntando, não, eles têm toda a mesma origem. O Fábio está montado na razão. Só que nas ciências sociais é proibido você mostrar a ação humana de um grupo estratégico. Você tem que fazer de conta que tudo apareceu da espontaneidade social, dos conflitos de classe, etc, etc. Quer dizer, isto é uma empulhação, né? A literatura em ciências sociais sobre o Fórum Social Mundial é toda laudatória do ponto de vista da esquerda. Então é assim, é isso que eu estou falando. Ciência social no Brasil é toda empulhação da primeira ao último. Tá certo? Quer melhorar o Brasil? Fecha todas as faculdades de ciências sociais. Demite todos os sociólogos, antropólogos, economistas. Você vai ver, vai melhorar muito. Advogado, então, nem se fala. Tá certo? Faz que nem o Fidel Castro, manda advogado cortar cana. Tá entendendo? Aí não tem cana, manda cortar outra coisa. Tá certo? Pode até cortar o peru, vai trabalhar em cirurgia, né? Cirurgia gay. Pô. Vamos lá, tem alguém na linha aí. Alô? Alô? Quem é? Do seu lado? Eu? Fabrício, de BH. Tudo bem, Fabrício? Joia, eu sou professor de filosofia, eu utilizo seus textos lá numa faculdade privada, eu utilizo seus textos lá contra os colegas lá, mas... Muito bem, se achar ruim, você sabe o que é para fazer, né? Eu sei. Fala aquelas palavrinhas, vai tomar no cu. Exato, contra esse tsunami marxista aí, mas tem nada certo. E, professor, mudando um pouco de assunto, eu queria que, não sei se você ouviu uma entrevista do psicólogo nas páginas amarelas da Veja, até do professor de Harvard, aí, de inteligência do músculo, aí diz o seguinte, que muitas pessoas têm raciocínio lógico, mas não sabem escrever uma ideia com início, meio e fim. Que eu achei uma coisa assim, contraditória, mas... Não, é verdade. O raciocínio lógico pode ser feito mediante símbolos, como tem que raciocínio como se fosse lógica simbólica. É um nego estrutura como se fosse equações. Chega na hora de transformar aquilo em palavras, você tropeça. Você vê, alguns dos maiores filósofos da história não foram escritores bons. O próprio Aristóteles. Bom, os textos literários da história é muito bom, mas se perderam. Mas se você pegar, por exemplo, o nosso Mário Ferreira dos Santos, que é um grande filósofo, é um dos maiores do século XX, se não o maior, o Mário, na hora de escrever, se atrapalhava pra caramba, tá entendendo? Comia palavras, esquecia o sujeito da frase. Um negócio medonho. Isso pode acontecer. Eu digo isso por experiência própria. E no segundo ele aproveitou, acho que ele aproveitou para fazer propaganda, né? Você não sabe que o Bush não é grande como fazer propaganda, que não tão conservador assim, não fazer propaganda contra o Bush. Mas isso aí, os caras aproveitam, olha, se você vê aqui, propaganda de papel higiênico, né? O sujeito está lá, papel higiênico, né? E no fim está assim, o Bush é malvado, tá entendendo? Propaganda de camisinha, né? Tá lá, anti-Bush. Tudo é pretexto para falar mal do Bush.
O Bush é de fato a besta quadrada, ele só fez tudo errado. A única coisa certa que ele fez foi invadir o Iraque, todo mundo reclama disso. De porra, assim não dá. Agora, quando ele faz esse negócio, essa coisa da comunidade norte-americana, que é um crime contra o país, olha, só alguns intelectuais estão reclamando. O povão ainda não se tocou disso aí, não. Perigo que é isso. É um perigo, né? O nego está defendendo a segurança nacional lá no Iraque e abrindo a porta aqui para entrar um monte de inimigo. Não é possível, parece que o mundo está se brasilianizando mesmo, viu? Olha, Bush para presidente do Brasil, depois do Lula só o Jorge Bush. E o terceiro, o psicólogo falou que a inteligência não tem nada a ver com a moral, que eu fiquei um pouco chocado, e citou como exemplo o caso de Goebbels, que segundo ele dominava a língua alemã como Goethe. Eu achei um filme... Não, dominar a língua alemã, assim, você tem um monte de garoto mongoloide que é calculador prodígio, tá entendendo? Agora, eu estudei a vida de Goebbels. O Goebbels, de fato, era um homem de alta inteligência, mas o Goebbels era louco, tarado, porra. Tá, ele, quando conheceu o tal do Hitler, ele teve uma atração por cara que não era nem gay, era um negócio idolátrico, psicótico totalmente. Não existe cara inteligente psicótico, tá aí o pessoal vive lendo Nietzsche. Nietzsche é totalmente psicótico, porra. Pois é. Quer dizer, a inteligência, vamos dizer, a inteligência no sentido operacional, mas quando acontece hoje eles chamam de inteligência, a capacidade operacional. Eu não chamo. Eu uso inteligência como capacidade de conhecer a verdade. E nesse sentido, a psicologia não tem acesso ao estudo da inteligência, porque a psicologia não pode dizer o que é verdade e o que não é. Então você estudar inteligência fazendo abstração do fenômeno verdade já é uma loucura. Mas não estou dizendo para você, ciência social, é tudo empulhação. E a psicologia inteira é uma empulhação. Tá? Pois é. E os gregos já sabiam disso há muito tempo, né, professor? Olha, você, veja, eles, por exemplo, acreditam que existem vários tipos de inteligência. Existe uma inteligência verbal, uma inteligência matemática, etc. Bom, muito bem. Mas acontece que todas essas, elas só são inteligências mesmo quando elas captam o que é verdade. Porque para errar, errar não é uma atividade da inteligência. É uma atividade apenas da função de que ela se serve, que pode ser a imaginação, pode ser o raciocínio lógico, etc. O raciocínio lógico pode errar tanto quanto a imaginação pode errar. Está entendendo? Tanto quanto a consciência moral pode errar, todas são funções. Agora os caras confundem em função com a inteligência mesmo. Procura um texto meu que está na minha página, que chama Inteligência, Verdade e Certeza. Eu estou explicando exatamente isso. Os caras falam, eles não têm mais ideia do que é inteligência, meu Deus do céu. Eles confundem inteligência com as funções de que a inteligência serve. Quer dizer, não tem capacidade abstrativa para perceber que existe uma função cognitiva mais alta que abarca todas essas. Está entendendo? Beletrismo puro, né? Beletrismo. Olha, Harvard está virando uma espécie de USP. Harvard está virando escolinha do MST, só que é mais caro, tá entendendo? Ó, Harvard é o grande responsável por esse descalabro jurídico que tem aqui. Que juiz legisla, tá entendendo? A Suprema Corte inventa a lei. Tudo isso saiu de Harvard. Agora o pessoal fala Harvard de boca cheia. Harvard tanto é merda que o Mangabeira Unger foi professor lá, porra. Exato. Então tem que parar com esse negócio. Quer dizer, uma universidade vale pelo que ela efetivamente cria e produz. Agora, quem é o grande cérebro do Harvard? John Rawls. Rawls é uma besta quadrada, porra. Aquele livro do John Rawls, assim, eu acabo aqui em 3 páginas. Eu não tive tempo para escrever ainda. É que nem o tal do Rorty. Eu digo, olha, a filosofia do Rorty, ela pode ser totalmente destruída em 2 páginas, porque aquilo é um nonsense. Você pega o nonsense central, o resto tudo desmonta. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu estava na UFMG de Belo Horizonte, aí veio o Rorty, veio para cá, e eu me lembro que tinha aula de Aristóteles, ética nicômica, eu assisti o Rorty. Eu dou graças a Deus por ter ficado na aula de Aristóteles. Mas claro. A palestra dele. Claro. Né? O Rorty dizem que ele era muito bom sujeito, muito amável, etc. Mas todo vigarista é, né? Professor, então, eu prefiro nele que abraço. o Mário Ferreira dos Santos, você está entendendo? Quando ele não gostava de uma pessoa, o sujeito e estendia a mão para ele, não dava a mão e falava, não vou encostar em merda. É na sua cara, você está entendendo? Outro que é assim, nosso fundador, glorioso José Bonifácio de Andrade Silva, também, para mandar os caras tomar no cu, não pensava 2 vezes. Eu prefiro o jeito de falar as coisas na lata, mas que é sincero e verdadeiro, no qual você pode confiar. Exato. Agora, cara de fala mansa, né? Você já ouviu o ex-cardeal, do Paulo Evaristo, falar? Parece música nas orelhas. Só que é tudo mentira. Não Exato. Pode, o brasileiro gosta muito das aparências, tá entendendo? Tem que começar a gostar da coisa substantiva e ter, sabe, amor a Deus significa amor à verdade, doa quem doer. Outra coisa,
Verdade não é a nossa opinião. Verdade custa, verdade dá trabalho, você tem que investigar, você fica em dúvida, você fica todo atrapalhado. Eu não vejo ninguém fazer esforço de encontrar a verdade no Brasil. Só vejo pessoa forçando para defender opiniões que ela já tinha desde os 15 anos. Exato. E eu te garanto para você, cada opinião minha custou muito trabalho. Custou muita dúvida, custou muita investigação, custou angústia, custou sofrimento. Tá certo? E eu só defendo por causa disso. Agora, mesmo assim, tudo que me custou para eu descobrir alguma coisa, se provar que eu estou errado, eu vou ter que voltar atrás. Agora, esses caras não, quando é 15 anos, ele aderiu uma besteira, a primeira besteira que entrou pela orelha dele, passa o resto da vida defendendo aquilo no puro automatismo, que nem Oscar Niemeyer. Acho que Oscar Niemeyer não leu 3 livros depois que se formou em arquitetura, tá certo? Ele leu o Zé Saramago e o Zé Saramago, tá certo? E pronto, e fica lá repetindo aquela besteirada até os 90 e tantos anos. E daí o cara dá um respeito à velhice. Eu não respeito a velhice, porque agora também sou velho, quer saber? E um velho pode mandar outro velho tomar no cu, eu falo, grande novidade. Eu me lembro até que humildemente, na faculdade eu já dizia que eu até gostava muito de Nietzsche, né? Eu ser um sedutor e tudo, mas aí eu comecei a fazer a virada e vi que o Nietzsche era o grande responsável, assim, que muitos marxistas iam utilizar Nietzsche. Eu falava isso, eu ainda não tinha lido os seus textos, eu falava que por esse combate que ele fazia contra a moral, né, conservadora, cristã e judaica, e o Nietzsche ia servir de instrumento para os marxistas. Pois é claro, o Nietzsche caiu assim de mão beijada para isso, foi uma maravilha o Nietzsche, né? Exato. E hoje eu vejo assim... Agora aqui, se eu te interromper, nós não temos mais tempo, falta 20 segundos para acabar o nosso programa. Pois é, esses best-sellers sobre o Nietzsche aí, o que o senhor acha que está saindo aí quando o Nietzsche chorou, essas coisas assim? Sabe? Nietzsche é filósofo adolescente, porra. Nietzsche é a revista Playboy da filosofia, é atraente por nego trancar no banheiro e ficar, sabe, né? Pô, Nietzsche é uma masturbação mental, porra. E de vez em quando ele tem uma sacação, uma ou outra, assim, psicológica, muito interessante. Mas não passa disso. Não passa disso. Não passa do... Não sei, com algum talento psicológico, talento verbal fora do comum. Tá certo? Mas filosoficamente aquilo é nada. Realmente é nada. Exato. Ele joga todo confuso, todo desencontrado, todo desengonçado. Tá certo? E que bom, no final, pelo menos ele teve a honradez de ficar louco. Porque ele é louco, já é sifilítico. Tá certo? Então, o mundo de hoje adora um sifilítico. O sifilítico tem umas ideias esquisitas, né? E eles acham isso adorável, né? Esse é um louco que se prosterna diante de outro louco. Exato. Professor, um abraço. Um abraço, tudo de bom. Ora, então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos. Ficou faltando aqui um monte de e-mail, mas não deu. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado.